paz, meus amados, tudo bem com vocês? E hoje nós temos aqui os convidados, que são os diretores do Centro de Cura aqui de Curitiba, que é a Michele e o Clóvis, que eles vão conversar com a gente sobre o tema de cura. E lembrando também que esse mês nós temos a edição de cura aqui na unidade Verbo da Vida, Curitiba, Uberaba. E para começar já o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu quero perguntar para a Michele o que é o Centro de Cura e há quanto tempo que ele funciona. Olá, queridos. Graça e paz. Então, o Centro de Cura, Rema, ele é uma visão, né, dada por Deus ao irmão Kenneth Hagin, trazido ao Brasil pelo nosso amado apóstolo Bud. Então, o Centro de Cura Rema veio para o Brasil em 2012 e aqui em Curitiba chegou em 2018, né? Uma grande alegria para nós termos o Centro de Cura aqui na nossa cidade. E esse ano a gente também tem a terceira edição, né, que vai acontecer no final do mês? Isso. Nós vamos ter a nossa terceira edição do ano, que é dia 28, 29 e 30, agora de julho, e começa às 19h30. Como que funciona para o pessoal que, de repente, tem esse desejo, né, de conhecer mais também, até para tirar dúvidas? Como que a gente pode fazer? Então, as inscrições são totalmente gratuitas, né? E as pessoas podem estar entrando em contato pelas redes sociais aqui da nossa igreja, pelas redes sociais do Centro de Cura. Nós temos sempre um telefone, um celular que a gente deixa disponível como canal. E as edições acontecem sempre com 2 ministrações, 2 tempos de aconselhamento, né? E na quarta-feira nós temos um tempo de ministração, um tempo de aconselhamento e o tempo de imposição de mãos, né? E uma dúvida que eu tenho no coração, como que chegou esse desejo, essa vontade, né, de estar participar do Centro de Cura, ser uma ministra de cura? Como que surgiu isso na sua vida? Então, eu tinha erroneamente, né? Eu sinto de compartilhar isso porque muitas pessoas têm a mesma visão, né? Que o dom, né? Que você orar, você trabalhar num departamento de cura é para poucos, né? E isso erroneamente tem impedido que pessoas estejam trabalhando no departamento de cura, estejam servindo nessa área, porque acham que é para poucos, que é para alguns. E não, né? A palavra nos instrui que o que nós devemos fazer hoje é impor as mãos sobre os enfermos, né? É o ID mesmo, né? Faz parte do ID, nós levarmos essas boas novas de que quando nós aceitamos Jesus, cura já está disponível para nós, né? Jesus já levou sobre ele. Então, eu não entendia muito bem que eu poderia servir nesse ministério. E depois de termos feito a Escola de Ministros em Campina Grande, em 2018, isso foi aflorando. Nós fizemos lá o treinamento em Campina Grande, com a Manu e com o pastor Rafael, e isso aflorou naquele tempo, quando eu entendi que é para todos o ministério de cura, né? E então, quando eu e o Clóvis nós nos casamos, o Clóvis tem algo muito específico nessa área, né? Vários testemunhos nessa área. Então, nós unimos, né, a nossa fé, nós unimos o nosso propósito, e eu entendi que Deus nos uniu para esse propósito, né, de levar as boas novas de Cristo, inclusive na área de cura, né? Então, foi mais ou menos nesse período, assim. Que bacana. E agora, uma dúvida já, além dessa que eu estava tirando, eu tenho certeza que vocês também têm algumas perguntas. Vocês podem estar escrevendo aí embaixo no chat mesmo, que a gente vai repassar para os diretores e, posteriormente, também divulgando as respostas, lógico. Mas, para quem também tem dúvidas, de repente, você que está assistindo da sua casa, ou até mesmo ouvindo enquanto dirige, né? Vocês também podem entrar em contato, tá? Pelo link aí, pelo chat. E a gente vai deixar também, depois, o nosso Instagram, daqui da igreja e também do Centro de Cura, que vocês podem estar conversando diretamente com eles, tirando dúvidas, perguntando também sobre as edições, né, que isso é bacana também, e principalmente compartilhando o conteúdo, que isso é muito legal.
alcançando vidas, pessoas sendo curadas também, né? A gente tem relatos, tem testemunhos. Então, quem tiver essa dúvida, quiser saber mais, vocês vão poder ter acesso aí direto. E agora também eu quero perguntar para o irmão Clóvis sobre uma dúvida que já nos mandaram anteriormente, de que Cristo realmente cura? Olá, graça e paz, você que está nos assistindo. Então, isso é uma pergunta que a gente que está envolvido, inserido, nós já temos uma certa familiaridade com esse assunto, com essa pergunta, né? Mas muitas pessoas ainda existe essa dúvida se realmente Cristo cura, né? E a Bíblia vai falar lá em Oséias que o meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. O povo não está sofrendo por falta de dinheiro, mas o povo está sofrendo por causa do conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Libertará de ensinos errados, libertará de enganos, de sofisma, porque não sei você, mas eu ouvi muitas vezes quando criança: não faz isso porque Deus pune, porque Deus castiga, e a gente cresceu com isso, com um certo medo que Deus iria nos castigar, colocando uma doença e uma enfermidade. Mas eu posso perguntar a você como mãe, ou a qualquer você que está nos assistindo, que seja pai, seja mãe, eu te faço uma pergunta: se teu filho está lá desobedecendo, se teu filho não está te agradando com o comportamento, você vai colocar uma doença, uma enfermidade para ensinar, para punir, para castigar ele? Creio eu que certamente que não. Então, se Deus diz que muitas vezes nós sendo naturais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Ele, que não poupou o seu único filho para nos dar a vida. E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus, que Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre, Ele vai permanecer sendo o mesmo. Então, se na velha aliança Deus curava, Ele permanece curando e Ele vai continuar curando. Porque nós costumamos dizer que Deus, Ele não tem amor. Ele é o próprio amor, onde Ele não poupou Jesus, seu único filho, para tomar, para assumir o nosso lugar naquela cruz. Onde entendemos muitas vezes que naquela cruz Jesus levou só salvação, perdão para os nossos pecados. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos que ali foi um pacote completo. Ele nos deu saúde, né? Porque quando o homem pecou lá no início, desde o jardim, na queda do homem, entrou a morte espiritual, a separação do homem para com Deus, a pobreza e a doença. Então sabemos que doença não provém de Deus. Então Deus enviou Jesus para nos resgatar de tudo que havia entrado através do homem. Então Jesus veio para restaurar a comunhão, para nos fazermos prosperar em todas as áreas e nos dar saúde juntamente com a obra que já foi feita. Não será feita, já foi consumada, já foi estabelecida há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Então, pela luz da palavra, sim, Ele ainda continua curando. Amém. E uma outra dúvida que as pessoas também têm de forma errônea, né, é de que uma doença, por exemplo, ela acontece naquela pessoa como uma forma de punição. E isso é algo que não acontece, na verdade, né? Na verdade, não é uma punição. Explica um pouquinho para a gente como que é essa situação. Então, esse é um assunto, vamos dizer assim, às vezes um pouco, eu posso te dizer, um pouco delicado, porque cada um vai ter uma forma de ver, uma forma de crer, mas na palavra nós entendemos que não é a vontade de Deus que nenhum dos seus filhos ande debaixo de uma doença, debaixo de uma enfermidade. Agora, estamos aqui nesse corpo, somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Sabemos que existem leis naturais que, se quebrarmos essas leis, nós vamos pagar um preço, sofrer um dano por quebrarmos essas leis. Precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. E muitas vezes estamos tomando decisões, fazendo coisas, não estamos cuidando da nossa saúde, estamos indagando a Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo?
E muitas vezes a gente vê pessoas passando por alguma enfermidade, mas a gente não conhece a privacidade daquela pessoa, a intimidade, a vida dela com Deus. E muitas vezes a gente olha a pessoa, nos espelhamos, admiramos ela, né? Mas a gente não sabe na intimidade como é que é a vida dela, como é que a pessoa leva o seu dia a dia. E muitas vezes a gente vê essas pessoas debaixo de uma doença, de uma enfermidade, e muitas vezes nós vamos indagar a Deus, mas por que fulano está passando por isso, está passando por aquilo? Mas nem sempre nós vamos ter a resposta do porquê isso, as respostas dos porquês, porque existem coisas entre Deus e o homem que nós não vamos ter a resposta para tudo, mas respondendo a sua pergunta com relação à punição, não, Deus jamais ele vai nos punir com qualquer tipo de doença, seja ela de uma unha encravada, uma dor de cabeça, um câncer, não. Deus não vai nos punir, né, por alguma enfermidade. Muitas vezes as pessoas entendem errado aquela questão do espinho na carne de Paulo, achando que é uma punição de Deus, mas a Bíblia não fala que é uma doença, né? E tem na palavra, né, que diz assim, a mãe indaga ao Senhor, porque o filho está doente. E o Senhor responde, é para que seja manifesto a glória de Deus sobre a vida dele, né? Como Michele falou agora há pouco, sobre existem áreas de cura, testemunhos de curas na minha vida, e eu fui diagnosticado mesmo, tá no ventre da minha mãe, com doenças, com enfermidades, e uma certa vez minha mãe foi perguntar, Senhor, mas por quê? E ela prontamente disse que veio ao coração dela esse versículo, para que se manifeste o poder da glória de Deus. Então, vai em situações que as doenças vão surgir na vida, eu posso dizer, de crianças, de pessoas, para que o poder de Deus manifeste. Era da vontade de Deus que essa pessoa estivesse passando por essa enfermidade? Não. Mas o poder de Deus está disponível para reverter e mudar toda essa situação. E eu me lembro também que até tem uma passagem em que um leproso, né, chega para Jesus e ele fala, Jesus fala, você quer, né, assim, se quer a cura e tudo mais, e Jesus diz, eu quero que seja curado, né. E a gente também vê milagres, curas se manifestando nos dias de hoje. Eu me lembro que eu cheguei de ver um podcast onde sua mãe deu testemunho e hoje a gente pode estar aqui vendo realmente, né, a cura hoje manifesta mesmo, né? Então muitas vezes a gente realmente algumas pessoas se perguntam realmente, mas Cristo ainda cura ou somente naquele os trechos ali que a gente lê na Bíblia? E eu gostaria também que você pudesse compartilhar um pouco com a gente desse seu testemunho, que eu sei que ele é maravilhoso e com certeza também vai impactar a vida de vocês. Compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa trajetória. É isso aí que você falou, né, que a gente ainda pensa, mas será que Deus cura ainda hoje? Tudo que é dúvida não provém de fé, e o que não provém de fé, que é dúvida, é pecado. Então a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, e lá em Marcos 11:23 vai dizer que precisamos crer com o coração, falar com a boca, e se a gente precisa crer, né? Então, se a gente deixar que a incredulidade, ou talvez será, mais a gente está anulando o poder de Deus. Então, a gente precisa realmente ter certeza, agarrar o que a palavra de Deus diz, independente dos sentimentos, independente do que eu sinta, do que eu esteja pensando, não. Porque, como eu ouvi de certo um homem de Deus, se tivermos que duvidar, que possamos duvidar da nossa própria dúvida, né? Mas não duvidar da palavra, porque Deus não muda. Então, Deus jamais mudou, Ele jamais vai mudar, Ele permanece o mesmo e Ele vai permanecer curando ainda hoje, né? Mas, voltando para a sua pergunta sobre o meu testemunho, né? A gente até brinca, eu e Michele, que foi uma vida toda que para a gente contar em poucos minutos ou horas, a gente dá um resumão, e às vezes pode ser tão simples, né? Mas quando a gente passa coisa na nossa vida, só nós sabemos o que passamos, o que enfrentamos, né?
mas mesmo quando minha mãe estava grávida, ela recebeu o relatório que eu não iria nascer, que eu iria... Ela tomou medicação, fez tratamento para segurar, né, porque estava correndo o risco de ter um aborto espontâneo, né, de perder. Mas uma palavra que vem sempre ao meu coração é em Jeremias 1:5, que Deus ele nos conhece mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então ele já nos designou para ser profetas, ou seja, anunciar a palavra de Deus. Então cada um de nós vamos ter histórias específicas em algumas áreas das nossas vidas, né? A minha pode ser na área de saúde, na sua área, na sua, a de Michelle em outras áreas, mas a gente pode provar a bondade de Deus. Então Deus ele já nos conhecia mesmo antes da gente estar no ventre da nossa mãe, né? Então ele já tinha uma história para estarmos aqui nesse tempo específico, né? E quando eu nasci eu tive muito problema respiratório, vivia mais na UTI do que em casa, então sempre quando nasci foi para UTI, incubadora, problema com cansaço, com asma, e 3 anos esse problema respiratório cessou, mas aos 8 anos eu estava na praia jogando bola com meu pai, e quando eu chutei eu caí e não consegui levantar mais. E naquele dia tinha um médico que era conhecido, amigo nosso, e ele olhou e disse: ó, volta logo depressa para Campina Grande, porque o quadro dele é grave, o quadro dele é sério. Então, assim, as minhas férias naquela época escolares encerrou ali, né? E voltamos para Campina Grande e começamos tratamentos, em busca de tratamentos para saber realmente o relatório o que era. Então, recebemos o relatório. Até nessa época não conhecíamos a palavra, né, a fundo do que era, não éramos cristãos, não, evangélicos, mas aos 10 anos começamos a investigar mais e mais, e todas as vezes eu lembro como a Bíblia fala lá em Marcos, né, da história daquela viúva, que a gente estava perdendo tudo quanto tinha, passando de médico em médicos, né? E o relatório foi uma displasia no quadro, no fêmur, nos 2 fêmurs. O lado direito paralisou, o lado esquerdo foi agravando, e o médico me deu alta. Quando ali eu era criança, eu comecei a andar de bicicleta, jogar bola, andar de patins, fazer tudo que eu estava proibido de fazer anteriormente. E isso piorou a situação. E quando eu voltei para aquele médico, né, eu tinha um plano de saúde. Nessa época eu estava sem o plano por algumas circunstâncias, e o médico olhou bem para mim. Eu tinha 10 anos de idade. Ele olhou para mim, fez de conta que nunca tinha me visto, não me conhecia. Já fazia 2 anos que eu era atendido por ele, por esse plano de saúde, 3 vezes na semana. E ele olhou para mim e disse assim: olha, o teu quadro está muito sério, está muito grave, não temos mais o que fazer, e você tem que colocar na tua cabeça que quando você tiver por volta de 14 a 15 anos, você vai perder a força dos teus membros inferiores e você vai ficar numa cadeira de roda. Então eu saí dali chorando. Minha mãe falou: ó, não deveria ter falado isso, mais nunca eu volto para cá, eu não olho para você. E ali eu não queria fazer mais nada, eu só queria ficar no quarto, não queria mais brincar, não queria mais ir para a escola. E na minha cabeça, naquela época, depois de uns dias, eu disse assim: bem, se com 14, 15 anos eu vou para uma cadeira de roda, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso. E aí eu comecei a andar de bicicleta, mais ainda, jogar bola, e aí eram dores terríveis que chegou ao ponto de eu me urinar de dor. Passava 2 dias em cima de uma cama, de um sofá deitado, meus pais que me levavam nos braços, porque eu não conseguia ficar em pé de tanta dor, e a base de remédio. Mas glória a Deus que conhecemos a palavra da fé, conhecemos a palavra revelada no verbo da vida. Eu cheguei no verbo
em 99, aos 9 anos de idade, eu cheguei no Verbo da Vida, lá em Campina Grande, no bairro da Prata, e essa palavra começou desde o departamento infantil, a trazer luz à minha vida, né, sobre o assunto de fé. A Bíblia diz que aquele que busca, acha. Então eu comecei a buscar a palavra relacionada sobre cura, e muitos homens de Deus eu tive o privilégio de conhecer, de estar perto, e uma das pessoas que me ajudou, que me deu muita aproximação com relação à cura foi Gilson Lima. Então sempre eu tive, graças a Deus, nesse período, rodeado de pessoas que poderiam pegar junto, fortalecer a minha fé, dar a palavra. E com 14 anos eu fiz a primeira cirurgia, chegou a situação de fazer a cirurgia, e eu fiquei 1 ano em cima da cama, com os meus 2 pés engessados, e fiquei 9 meses em cima de uma cama, para ser exato. E naquele momento o diabo bombardeava na minha mente. Lembra o que o médico falou? Que você ia ficar de 14 a 15 anos em cima de uma cama e você ia perder as forças. Você está perdendo as forças das suas pernas, então está começando a acontecer o que o médico disse. Mas uma das palavras que Gilson sempre me dizia, ele dizia: Clóvis, pode ter um laudo médico na tua frente, mas esse laudo ele pode ser mudado. 2 Coríntios diz: não se atenta ao que os teus olhos naturais veem, porque eles podem mudar, estão sujeitos à mudança. Mas se apega ao que os teus olhos não veem, porque eles são eternos. Então, eu decidi ficar com a palavra. O meu corpo estava dizendo algo. A minha mente estava dizendo algo pior. Mas eu, com 14 anos, eu decidi agarrar com firmeza o que a palavra de Deus dizia. Isaías 53, 4. Eu lembro, minha mãe, ela escrevia versículos no meu gesso, escrevia e colou na parede do meu quarto versículos, e ela dizia: filho, como é que você se vê? Eu dizia: eu me vejo andando. Ela diz: da forma que você se vê, assim será. Então eu não me via como eu estava naquela cama deitado, com as 2 pernas engessadas, mas eu me via andando. E então eu comecei a falar, a chamar a existência, a declarar aquilo que eu desejava, aquilo que eu via, não o que eu estava enxergando no momento. Então a minha mente dizia, o diabo bombardeava, dizendo que eu não ia andar, mas eu falava para mim mesmo: Clóvis, você vai andar. As minhas pernas são fortes, a minha vida está carregada do poder de Deus. Então eu comecei a declarar aquilo para a minha vida, e passei a andar. Com 14 para 15 anos, comecei a ter que aprender a andar novamente, igual a uma criancinha, um bebezinho. E quando eu comecei a andar só lá na casa dos meus pais, foi uma festa. E aos 15 anos, quando eu comecei a andar novamente, o fêmur saiu do lugar. Na hora que eu pisei, o fêmur saiu do lugar, e o médico foi bem sincero conosco, né, com a minha família, e disse: aqui em Campina Grande não temos mais o que fazer humanamente a medicina, então procura um lugar avançado. E então nós conhecemos e descobrimos um médico aqui, num dos hospitais de Curitiba, e nessa época foi quando o pastor Ricardo e Carmen, que foram os fundadores dessa igreja, estavam vindo para Curitiba com o Verbo da Vida em 2005, quando começou toda a história do Verbo da Vida na região sul do Brasil. Então meus pais conversaram com ele, e eles foram quem abriram as portas da casa deles, foi quem nos acolheu. A princípio eu vim sozinho fazer o exame médico, eu vim junto com Carmen e com a família, fiz o exame e tudo, e já marquei a cirurgia, voltei com minha mãe, fiz a cirurgia, e minha história aí já é um pouco bem longa, né, aqui com relação a Curitiba. Então, antes disso, tantas coisas aconteceram relacionado à minha vida, né? Eu, desde a fase, mesmo antes da barriga da minha mãe, o diabo tentou me matar, tentou tragar a minha vida, foi carro pegando fogo comigo dentro, foram várias situações, mas ficarmos firmes na palavra, independente das pressões, independente dos relatórios, independente das circunstâncias, ficarmos com a palavra, porque se ficarmos com a palavra, nós vamos saber
que já entramos nessas situações sabendo o resultado final, que somos mais que vitoriosos. Amém. E a gente sabe também que para poder ter todo a... Como a gente sempre ouve, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero saber com a Michele, né? A gente fica impactado com esse testemunho e a gente fica ainda feliz de realmente ver, né? Porque muitas pessoas, às vezes, agem como Tomé, que precisa ver para crer, mas nós não precisamos, nós cremos sem precisar ver, porque nós cremos na palavra, e é essa palavra que nos fortalece. E aí agora eu quero saber de você, Michele. Você comentou que fez a escola de ministros e tudo mais, e a gente sabe a importância de se estudar, de aprender a palavra. E eu gostaria de saber quais livros que você leu ou lê que poderia estar indicando para a gente, né? Que isso é bem bacana, assim, o pessoal adquirir esse conhecimento. Às vezes tem gente que é curioso, né? Mas que livros que você poderia indicar para a gente? Então, na escola de ministros, nós lemos por volta de 12 a 14 livros no ano, fazendo resumos, né? Então, e a escola de ministros é um tempo de aperfeiçoamento, de alinhamento, melhor dizendo, da pessoa, né? Então, é um ajuste, né, de caráter, um ajuste de motivações pelas quais nós entramos no ministério. Foi um tempo assim de muito crescimento e alargar mesmo assim em Deus, né? E eu te digo assim, Fernanda, o livro que mais fala ao meu coração até hoje, e foi o livro que mais trouxe mudanças para mim de forma prática mesmo, do Kenneth Hagin, O Amor, o Caminho para a Vitória. Para mim, foi o livro que mais falou ao meu coração, porque tudo começa pelas nossas motivações. Tudo começa pela forma como a gente olha o outro, a forma como a gente responde ao outro, né? Então, eu posso estar fazendo coisas certas, mas com as motivações erradas. E isso não vai ter fruto, né? Eu preciso ter as motivações corretas para tudo que eu faço, inclusive para orar por cura. Eu preciso ter amor pelas vidas, eu preciso ter empatia, eu preciso ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, né? Muitas vezes, erroneamente, as pessoas dentro de igrejas apontam, é pecado, é isso, está em erro, por isso que está sofrendo. Nós não estamos aqui, Deus não nos colocou como juízes sobre a vida das pessoas, né? Independente do que elas estejam fazendo, claro, nós expomos a palavra, nós mostramos o que a palavra diz, mas o que nós precisamos fazer é ser movidos pelo amor de Cristo, né? Então, eu acho tão lindo, sabe? E essa consciência me veio muito assim, Jesus mesmo sabendo tudo o que nós faríamos, quem seríamos sem Ele, quem seríamos, o que faríamos, Jesus se entregou sem nenhuma reserva, né? Então, assim, nós precisamos ter esse mesmo amor, esse mesmo olhar de compaixão pelas pessoas. Esquecer os porquês no sentido de não merece ou não merece. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui realmente para amar, cuidar e compartilhar as verdades que salvam, que curam, que libertam. Então, esse livro é um livro assim que é algo que a gente precisa estar lendo, relendo todos os anos, porque sempre, em cada estação da nossa vida, esse livro vai falar com você em áreas específicas, sabe? E não só para o nosso departamento, para a nossa vida cristã mesmo, entende? Então, o Clóvis falando um pouco sobre todo o testemunho dele, eu só queria comentar algo de forma bem breve. Lá em Provérbios 4:20 diz: meu filho, escute o que eu digo a você, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo, né? Então, em todo o testemunho do Clóvis, você vai escutar a mãe dele
escrevendo os versículos, você vai escutar a mãe dele falando os versículos, homens de Deus, dando palavras para ele baseadas na Bíblia. Então, o remédio do Clóvis foi a palavra, né? E por eles fixarem os olhos nela, isso trouxe saúde para o corpo dele, né? Então, a gente precisa entender que a base de tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente precisa tomar verdadeiramente como um remédio, né? Se eu estou com dor, eu vou num médico, ele me prescreve uma receita, né? Então tome, uma prescrição lá de um remédio, tome de 8 em 8 horas. A gente precisa entender que dependendo da fase que nós estamos vivendo, muitas vezes o medicamento precisa ser a cada 6 horas, a cada 12 horas. A gente precisa entender que, dependendo da situação, a gente precisa intensificar a medicação. Mas, como nós estamos lidando com coisas espirituais, é a palavra. Buscar na palavra, se alimentar da palavra. E ela, por si só, produz esse resultado que a gente espera, que é a cura. E que é o resultado na vida do Clóvis, né? Essa palavra trouxe cura. E como diz a Bíblia, né, que tudo coopera para o bem. Então, assim, muitas coisas Satanás intentou contra a vida dele, mas por eles terem perseverados na palavra, Deus pôde pegar toda essa situação e reverter em bênção. E hoje, ter vida no que ele fala, ter vida no que se ministra, porque provou, né, do poder, da glória de Deus. E pode dizer, sim, Jesus cura, sim, é para hoje a cura na nossa vida. Amém. E para você também que de repente quer ler esses livros, adquiri-los também, o Verbo Shop, você que faz parte do Ministério Verbo da Vida, pode adquirir de repente no Verbo Shop da sua igreja, e também tem o link para fazer a compra pelo site. E é um livro maravilhoso. E nós já estamos caminhando para o final da nossa gravação. E eu queria pedir para vocês deixarem as considerações finais, né? Para o pessoal que está assistindo sobre cura. Amém. Então, primeiro eu queria falar, né, como Michele começou iniciando, que muitas vezes a gente tem a forma errônea de achar que cura é para alguns, mas cura é para os filhos de Deus. Até porque lá em Marcos 16 diz, se crer, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então o que é que precisamos fazer? Crer. Agora, se eu não creio, eu não vou impor as mãos porque os resultados não vai vir. Eu impor as mãos com incredulidade, saber que não sou eu, mas o meu papel como filho de Deus é obedecer, é só impor as mãos e deixar com que o Espírito Santo manifeste esse poder curador através da minha vida, para manifestar na vida daquela pessoa. Então, se você é filho de Deus, é cristão, e muitas vezes a gente espera ver os milagres, as coisas grandiosas de Deus na terra, mas nós estamos esperando acontecer através da vida de pessoas, através da vida de pastores, de profetas, achando que são os ungidos do Senhor, mas nada difere dele para qualquer um filho de Deus, até porque foi o mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz, o mesmo poder que um pastor, um profeta, um apóstolo recebeu, é o mesmo poder que você recebeu. A questão é o que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos. Estamos apenas fazendo morada dentro de nós, ou estamos colocando em atividade, estamos colocando em prática? Porque se a gente quer ver os milagres, as coisas acontecer, a gente tem que desejar. A Bíblia diz que precisamos desejar ardentemente os dons do Senhor. Então precisamos desejar, obedecer. Eu vou impor as mãos, seja no meu ambiente de trabalho, seja na minha casa, no meu filho, no marido, na esposa. E aí a gente vai começar a provar de manifestações, sabe? E eu sempre ouvi pastor Bud dizer 3 pilares que estavam sobre o ministério de Jesus Cristo: o ensino, a pregação e a cura.
Esses 3 pilares devem estar evidente na vida de um filho de Deus, não só do ministro, mas de um filho de Deus. E a cura deve estar presente na vida de um filho de Deus. Então, pratica isso na sua vida. Se crê, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É Jesus, é a palavra que está dizendo isso. E se você que está enfermo, ou está passando por alguma enfermidade, eu quero deixar esse versículo para você. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, se eu não me engano, que eu acabei de citar aqui agora há pouco. Não se atenta ao que os olhos naturais estão te mostrando. Possa ser que exista um laudo médico nas suas mãos, mas sabe, esse laudo médico ele pode mudar, ele pode ser apagado, mas se apega ao que os teus olhos naturais não estão vendo, porque eles são eternos. Fé não se baseia naquilo que você está sentindo, mas fé se baseia em lançarmos a nossa confiança sobre a palavra de Deus, porque Deus e a sua palavra é a mesma coisa, e essa palavra ela é carregada de poder. Uma vez que nós damos crédito a ela, nos alimentamos, renovamos a nossa mente. A fé vai dizer, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A questão é que muitas vezes estamos ouvindo coisas erradas, incredulidades que vai roubar a nossa fé. Muitas vezes, né, a Bíblia vai dizer, aquele que busca acha. Estamos buscando no Google, estamos buscando muitas vezes em conselhos errados. Temos uns sintomas e corremos logo para a internet, o que esse sintoma significa, o que é que isso pode ocasionar. E se nós começarmos a dar vazão ao lugar, isso vai crescer uma proporção e a gente nem tem aquilo, mas por darmos brechas e legalidade, aquilo pode atingir a nossa vida, porque a gente acabou dando legalidade, brecha para isso. Então, escuta, expõe a tua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, escuta palavras acerca de cura, coloca ministrações. Nós temos ministrações sobre cura no aplicativo do Verbo da Vida, no YouTube, temos ministrações diversas, temos na palma da nossa mão, onde nós podemos ouvir falar sobre fé. E isso nós vamos renovar a nossa mente, entender o que a Bíblia fala sobre cura. Isso vai descer para o nosso coração. E uma vez que desce para o coração, a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Então não permita que saia dos teus lábios palavras de incredulidade. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho enxaqueca, eu tenho bico de papagaio, eu tenho isso. Nós estamos dizendo, eu tenho. Mas a Bíblia diz que Cristo levou. Se Ele levou, porque eu estou carregando algo que é ilegal sobre o meu corpo. Então, as palavras são sementes. Uma vez que a semente é lançada sobre a terra, ela vai produzir o fruto para aquilo que ela foi lançada. Então, se você está passando por um período de enfermidade, não se apega ao que o teu corpo está sentindo, porque os nossos sentimentos eles podem nos enganar. Mas fica com a palavra. Se apega com a palavra, ouve a palavra, medita na palavra de manhã, à tarde, à noite, confessa a palavra e uma hora ou outra vai manifestar aquilo que está saindo dos seus lábios. Se apega com a palavra, busca o Senhor e tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, eu declaro se cumprindo na sua vida e você provando a cada dia da bondade e manifestando o poder de Deus por onde você passar. Michele, quero agradecer também a sua presença, ao do irmão Clóvis, e também, se você quiser deixar, lógico, né, uma mensagem para o pessoal que está assistindo em casa sobre esse tema também. Não, eu quero reforçar, acho que o Clóvis já trouxe, né, mas eu queria só reforçar mesmo a questão da nossa edição. Então, nesse mês, né, que a gente vai estar aqui com as portas abertas, com toda uma equipe, né, de ministros desejosos em pegar junto com cada pessoa, né, com cada participante. Então, se você tem alguma enfermidade, seja emocional, seja física, né, no corpo, tem algum relatório, entre em contato conosco, seja pelas redes sociais, né, Centro de Cura Curitiba,
E entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook. Lá nós temos, né, o celular, que você pode entrar em contato pelo WhatsApp. Entre em contato para a gente fazer a tua inscrição e permitir que a gente caminhe com você esses 3 dias, né? Dia 28, 29 e 30, agora de julho, começa às 19h30 e a gente vai estar pegando junto, compartilhando a palavra, tendo tempos de aconselhamento, orando por você. Então, e nós cremos, né, que tudo aquilo que Deus tem para esses participantes vai se manifestar para a glória dele. Amém? Nós ficamos por aqui, nesse bate-papo tão gostoso que por nós ficaria muitas horas aqui. Mas teremos ainda outras edições desse podcast. Vocês podem acompanhar também pelas redes sociais. E quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha, para que mais vidas sejam abençoadas. E que vocês possam também se lembrar que quando Cristo morreu por nós na cruz, Ele levou todas as enfermidades, não foi uma, mas foram todas. E eu declaro sobre a sua vida, que você está aí assistindo, dor de cabeça cessando, loucura cessando, câncer sendo dissipado do seu corpo. Porque o sangue de Cristo, quando foi derramado na cruz, Ele levou todas as enfermidades. E o sangue dele, o nome dele, é muito mais poderoso do que tudo aquilo que Satanás tenta colocar na sua cabeça. Nós agradecemos quem pôde estar aqui também, honrar a vida do Ailton, amorzão aí que ajudou na transmissão, na gravação. E também para que quem desejar compartilhar essa gravação e tudo mais, para que mais vidas sejam abençoadas, mas também curtir nosso canal, curtir também o Instagram do Centro de Cura, para ficar por dentro das novidades, das informações. Fiquem livres. Declaramos aí um dia, uma semana, um mês abençoado na vida de cada um de vocês. E até mais.